Acordei num susto e me sentei na cama. O Sr. Van Daan estava com o papai. Meu primeiro pensamento foi: ladrões. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje estamos trazendo de volta aqui o Diário de Anne Frank, direto no dia 27 de março. Já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal. Vamos direto aqui para a leitura. Sábado, 27 de março de 1943. Querida Kitty, terminamos nosso curso de taquigrafia e agora estamos nos esforçando para aumentar a velocidade. Não somos inteligentes? Pergunta ela aí, né? Vou comentar mais sobre meus matadores de tempo. É assim que chamo meus cursos, porque tudo que fazemos é tentar fazer com que os dias passem o mais rápido possível para estarmos mais perto do fim de nossa estada aqui. Adoro mitologia, sobretudo deuses gregos e romanos. Todo mundo acha que meu interesse é mania passageira, pois nunca ouviram falar de uma adolescente que goste de mitologia. Bom, então acho que sou a primeira. O Sr. Van Daan está gripado, ou melhor, está com a garganta irritada, mas faz um enorme estardalhaço a respeito. Gargareja com chá de camomila, cobre o céu da boca com tintura de mirra e esfrega eucalipto no peito, no nariz, na gengiva e na língua. E além disso, está com humor péssimo. Halter, um figurão alemão, fez recentemente um discurso. Abre aspas. Todos os judeus devem sair dos territórios ocupados pela Alemanha antes de 1º de julho. Estão ali em março, né? A província de Utrecht, não sei como é que pronuncia, ficará livre de judeus, como se eles fossem baratas, entre 1º de abril e 1º de maio. E as províncias do norte e do sul da Holanda, entre 1º de maio e 1º de junho. Fecha aspas. Essa pobre gente está sendo embarcada para matadouros imundos, como um rebanho de gado doente e maltratado. Não direi mais nada sobre isso, meus pensamentos me dão pesadelos. Uma boa notícia é que o Departamento de Intercâmbio de Trabalho foi incendiado no ato de sabotagem. Alguns dias depois, o cartório do registro civil também foi queimado. Homens vestidos com uniformes da polícia alemã amarraram e amordaçaram os guardas e conseguiram destruir documentos importantes. Assinado Sônia. Eu não entendi como que isso é uma notícia boa, mas tudo bem. Quinta-feira, 1º de abril de 1943. Querida Kitty, não estou com humor para contar mentiras. Veja, pelo contrário, hoje posso citar com segurança o ditado: a desgraça nunca vem só. Primeiro, o Sr. Kleiman, o sol que nos alegrava, teve ontem outro ataque de hemorragia gastrointestinal e terá de ficar de cama pelo menos durante 3 semanas. Devo contar que o estômago dele o incomoda bastante e que não há cura para o problema. Me identifico, infelizmente. Segundo, Beppe está resfriada. Terceiro, o Sr. Voskudjo terá de ir para o hospital na semana que vem. Ele provavelmente tem uma úlcera e terá de ser operado. Caramba! Quarto, os gerentes das indústrias Pomocin vieram de Frankfurt discutir as novas entregas da Opekta. Papai tinha conversado os pontos importantes com o Sr. Kleiman e não havia tempo suficiente para fazer uma revisão total do assunto com o Sr. Kugler. Os homens chegaram de Frankfurt e papai já estava tremendo ao pensar em como seriam as negociações. Se eu pudesse estar lá, se ao menos eu estivesse lá embaixo, exclamava ele. Deite-se com o ouvido grudado no chão. Eles serão traduzidos ao escritório Deite-se com o ouvido grudado no chão. Eles serão trazidos ao escritório particular e você poderá ouvir tudo. Acho que o pai dela aí falando com Anne. O rosto de papai se iluminou e ontem de manhã, às 10h30, Margot e Pim, 2 ouvidos são melhores que um, assumiram seus postos no chão. Ao meio-dia as conversas ainda não haviam terminado, mas papai não estava em condições de continuar a ouvir. Estava sofrendo por ter de ficar deitado durante horas numa posição tão difícil e desconfortável. Às 2h30, ouvimos vozes no corredor e eu peguei o lugar dele. Margot me fez companhia. A conversa era tão tortuosa e chata que de repente caí no sono, sobre o linóleo frio e duro. Margot? Como é que eu falava? Era Margot ou Margot? Fala Margot, que soa mais bonito, na minha opinião. Margot não ousou me tocar, com medo de que eles nos ouvissem, e claro que ela não podia gritar. Dormi durante uma boa meia hora. Um bom cochilinho.
E em seguida acordei com um susto, tendo esquecido cada palavra daquela importante conversa. Ainda bem que Margot havia prestado muita atenção. Assinado sua Anne. Eu sou assim também. Difícil de prestar atenção. Sexta-feira, 2 de abril de 1943. Querida Kitty. Ah, meu Deus, mais um item foi acrescenado à minha lista de pecados. Ontem à noite eu estava deitada na cama esperando que papai me cutucasse e rezasse comigo, quando mamãe entrou no quarto e disse em voz gentil: Anne, papai não pode vir. Que tal se eu rezasse com você essa noite? Não, mamãe, respondi. Mamãe se levantou, ficou por um momento ao lado da cama e lentamente andou em direção à porta. De repente ela se virou com o rosto contraído de dor e disse: Não quero ficar com raiva de você. Não consigo fazer você me amar. Algumas lágrimas desceram pelo seu rosto enquanto ela saía pela porta. Fiquei parada, pensando em como eu fui má em rejeitá-la de modo tão cruel. Mas também sabia que era incapaz de responder de outro jeito. Não posso ser hipócrita e rezar com ela quando não tenho vontade. Pô, mas tu pode tentar fazer um esforcinho, né, Anne? Não é assim que as coisas funcionam. Sinto pena de mamãe. Muita pena, porque pela primeira vez percebi que ela não era indiferente à minha frieza. Pois é. Vi a tristeza em seu rosto quando ela falou em não poder fazer com que eu a amasse. É difícil dizer a verdade, e no entanto, a verdade é que ela é quem me rejeita. Foram seus comentários sem tato e as piadas cruéis sobre questões que não acho engraçadas que me tornaram insensível a qualquer sinal de amor vindo de sua parte. Do mesmo modo que meu coração se retrai todas as vezes que ouço suas palavras duras, o coração dela se retraiu quando percebeu que não havia mais amor entre nós. Ela chorou durante metade da noite e não dormiu nada. Papai evitou me olhar, e quando seus olhos se cruzaram, por acaso, com os meus, consegui ler as palavras não ditas. Como você pode ser tão indelicada? Como ousa deixar sua mãe tão triste? Todo mundo espera que eu me desculpe, mas essa situação não é algo pela qual eu possa me desculpar. Porque falei a verdade, e cedo ou tarde, mamãe deveria descobrir. Pareço indiferente às lágrimas de mamãe e aos olhares de papai. E estou mesmo, porque agora os dois estão sentindo o que sempre senti. Só posso ter pena de mamãe, que terá de descobrir sozinha qual deveria ter sido a sua atitude. De minha parte, continuarei em silêncio e distante, e não pretendo fugir da verdade, porque quanto mais ela for adiada, mais difícil será eles aceitarem quando precisarem ouvi-la. Interessante. Caramba, é que a gente faz um pulo também, né? Do dia 2 direto pro dia 27 de abril. Terça-feira, 27 de abril de 1943. Querida Kitty, a casa ainda está abalada com os efeitos das brigas. Todo mundo está furioso com todo mundo. Mamãe e eu, o Sr. Van Damme. Papai, mamãe e a Sra. Van Damme. Atmosfera terrível, não acha? Mais uma vez, a lista de defeitos de Anne foi amplamente divulgada. Só erra, nunca acerta, Anne. Nossos visitantes alemães voltaram no sábado passado. Ficaram até às 6 horas. Nós todos ficamos sentados lá em cima sem ousarmos nos mexer 1 centímetro. Se não houvesse mais ninguém trabalhando no prédio ou na vizinhança, você poderia ouvir cada passo no escritório particular. Tive formigamento de novo na perna por ter ficado tanto tempo sentada. Deixa eu até descruzar a perna aqui, né? O Sr. Voskudio foi hospitalizado, mas o Sr. Kleeman voltou ao escritório. Seu estômago parou de sangrar mais cedo do que de costume. Ele contou que o cartório de registro civil foi ainda mais danificado porque os bombeiros inundaram todo o prédio, em vez de apenas apagarem o fogo. Isso faz bem ao meu coração. Eu não entendi porquê, mas vamos seguir. O Hotel Carlton foi destruído. 2 aviões ingleses carregados de bombas incendiárias caíram bem em cima do clube dos oficiais alemães. Todo o quarteirão da Wieselstraat com Sindel pegou fogo. O número de ataques aéreos sobre cidades alemãs cresce dia a dia. Não temos uma boa noite de descanso há séculos e eu estou com olheiras profundas por falta de sono. Nossa comida é horrível. O café da manhã consiste em pão com manteiga e uma imitação de café. Nas 2 últimas semanas, o almoço foi espinafre ou alface cozida com batatas enormes que têm um gosto podre adocicado. Podre adocicado é complicado.
Eu não consigo nem imaginar. Se você está tentando fazer dieta, o anexo é o lugar certo. No andar de cima eles reclamam muito, mas nós não achamos que seja uma tragédia tão grande. Todos os homens holandeses que lutaram ou foram mobilizados em 1940 foram convocados para trabalhar em campos de prisioneiros de guerra. Aposto que estão tomando essa precaução por causa da invasão. Assinado Suane. E aí, sábado, 1º de maio de 1943. Querida Kitty, ontem foi aniversário de Dussel. No começo ele agiu como se não quisesse festa, mas quando Miep chegou com uma sacola de compras cheia de presentes, ele ficou empolgado como um garotinho. Sua querida Lotte mandou ovos, manteiga, biscoitos, limonada, pão, conhaque, bolo de especiarias, flores, laranjas, chocolates, livros e papel de carta. Ele empilhou os presentes sobre a mesa e deixou-os em exposição durante nada menos do que 3 dias. O bode velho e bobo. Você não deve acreditar que ele está passando fome. Nós encontramos pão, queijo, geleia e ovos em seu armário. É uma coisa revoltante pensar que Dussel, a quem tratamos a tamanha gentileza e salvamos da morte, pudesse se empanturrar pelas nossas costas e não nos dar nada. Afinal de contas, compartilhamos com ele tudo o que tivemos, mas o pior, em nossa opinião, é que ele seja tão mal com relação ao Sr. Kleeman, ao Sr. Voskudel e a Bep. Dussel não dá nada para eles. Segundo seu ponto de vista, as laranjas que o Sr. Kleeman tanto precisa para o estômago doente farão ainda melhor ao seu próprio. Hoje à noite, os canhões atiraram tanto que eu tive de juntar meus pertences 4 vezes. Hoje enchi uma mala com as coisas de que eu vou precisar caso tenha de fugir, mas como a mamãe observou corretamente, para onde você iria? Toda a Holanda está sendo punida pelas greves dos trabalhadores. Foi declarada lei marcial e todo mundo vai receber um cupom a menos de manteiga. Que crianças levadas. Hoje à tarde lavei o cabelo de mamãe, tarefa que não é fácil nesses dias. Temos de usar um sabão líquido muito espesso porque não há mais shampoo. Além disso, mamãe teve dificuldade para pentear o cabelo porque só restam 10 dentes no pente da família. Tá complicado. Assinado Suane. Domingo, 2 de maio de 1943, no dia seguinte. Quando penso em nossas vidas aqui, geralmente chego à conclusão de que vivemos num paraíso comparado aos judeus que não estão escondidos. Do mesmo modo, mais tarde, quando tudo voltar ao normal, provavelmente vou ficar me perguntando como é que nós, que sempre vivemos com tanto conforto, podemos afundar tanto. Estou falando com relação às boas maneiras. Por exemplo, a mesma toalha cobre a mesa de jantar desde que estamos aqui. Depois de tanto uso, é difícil encontrar uma parte sem manchas. Eu faço o máximo para limpá-la, mas, como o pano de pratos também foi comprado antes de nos escondermos, e consiste em mais buracos do que pano, essa é uma tarefa inútil. Os Vandaan estão dormindo durante todo o inverno na mesma colcha de flanela, que não pode ser lavada porque o sabão em pó é racionado e escasso. Além disso, a qualidade da colcha é tão ruim que ela está praticamente inútil. Papai anda com calças puídas e sua gravata também dá sinais de gasto. A cinta de mamãe arrebentou hoje e não tem conserto, enquanto Margot usa um sutiã 2 números menor do que deveria. Mamãe e Margot compartilharam as mesmas 3 camisetas durante todo o inverno. E a minha é tão pequena que nem cobre o estômago. Todas essas coisas podem ser superadas, mas algumas vezes me pergunto como é que nós, cujas posses, desde minhas calcinhas até o pincel de barba do papai, estão velhas e gastas, esperamos recuperar a posição que tínhamos antes da guerra. Aquela não assinou, né? Não teve um assinado Suane. Não, tá no mesmo dia ainda, né? Ainda no mesmo dia, a atitude dos moradores do anexo com relação à guerra. Sr. Vandaan, na opinião de todos nós, esse respeitado cavalheiro tem grandes ideias políticas e mesmo assim prevê que teremos de ficar aqui até o fim de 1943. É tempo demais, mas de qualquer forma dá para aguentar. Mas quem pode garantir que Quanto tempo eles já estão aqui, né? O primeiro relato dela é de... Deixa eu ver. Ok, junho 42, elas já estão em maio, quase um ano. Já estão aí há quase um ano. É tempo demais, mas de qualquer forma dá para aguentar.
mas quem pode garantir que essa guerra, que só causou dor e sofrimento, estará terminada? E que nada vai nos acontecer e aos que nos ajudam muito antes disso? Ninguém. E é por isso que cada dia é cheio de tensão. A expectativa e a esperança geram tensão, assim como o medo. Por exemplo, quando ouvimos um barulho dentro ou fora de casa, quando os canhões atiram ou quando lemos novas proclamações no jornal. Já que temos medo de que as pessoas que nos ajudam sejam forçadas a também se esconderem algum dia desses. Atualmente, todo mundo está falando em se esconder. Não sabemos quantas pessoas estão escondidas. Claro que o número é relativamente pequeno comparado à população geral, porém mais tarde, sem dúvida, ficaremos pasmos com a quantidade de holandeses bons dispostos a colocar em suas casas judeus e cristãos, com ou sem dinheiro. Há também um número incrível de pessoas com documentos de identidade falsos. Esse aí foi o Sr. Van Damme. Senhora Van Damme. Quando essa linda dama, segundo sua própria opinião, ouviu dizer que hoje em dia estava mais fácil conseguir documentos falsos, imediatamente propôs que cada um de nós mandasse fazer um. Como se fosse fácil, como se papai e o Sr. Van Damme fossem feitos de dinheiro. A Sra. Van Damme também está sempre dizendo as coisas mais ridículas, e o seu put costuma ficar exasperado. Mas não é de espantar, porque um dia ela anunciou, abre aspas, quando tudo isso terminar, vou me batizar. E no dia seguinte, desde que consigo me lembrar, sempre quis ir a Jerusalém, só me sinto à vontade com outros judeus. Fecha aspas. Pin é o grande otimista, mas sempre tem seus motivos. O Sr. Dussel vai inventando tudo enquanto fala, e qualquer pessoa que queira contradizer sua majestade deve pensar 2 vezes. Na casa de Albert Dussel, sua palavra é lei, mas isso não agrada a Anne Frank nem um pouco. Não importa o que os outros membros da família do anexo pensam sobre a guerra, quando se trata de política, esses 4 são os únicos que contam. Na verdade, somente 2, mas a Madame Van Damme e Dussel também se incluem. É que ela realmente não assina. Muito bem, terça-feira, 18 de maio de 1943. Querida Kitty, há pouco tempo, testemunhei uma briga feia entre pilotos alemães e ingleses. Infelizmente, 2 aviadores aliados tiveram de pular do avião em chamas. Nosso leiteiro, que mora em Halfweg, viu 4 canadenses sentados na beira da estrada e um deles falava holandês fluente. Ele perguntou se o leiteiro tinha fogo para o cigarro e depois contou que a tripulação consistia em 6 homens. O piloto morreu queimado e o 5º membro da tripulação tinha se escondido em algum lugar. A polícia de segurança alemã veio pegar os 4 que restavam e nenhum deles estava ferido. Depois de pular de paraquedas de um avião em chamas, como é que alguém pode ter essa presença de espírito? Apesar de fazer calor, temos de acender a lareira de vez em quando para queimar as cascas de legumes e o lixo. Não podemos jogar nada em latas de lixo porque os empregados do armazém poderiam ver. Um pequeno descuido e estamos fritos. Todos os estudantes universitários precisam assinar uma declaração oficial dizendo que simpatizam com os alemães e aprovam a nova ordem. 80% deles decidiram obedecer à consciência, mas a penalidade será severa. Qualquer estudante que se recuse a assinar será mandado a um campo de trabalho alemão. O que acontecerá com a juventude do país se todos forem fazer serviço braçal na Alemanha? Foi uma pergunta aí, né? Ontem à noite, os canhões estavam fazendo tanto barulho que mamãe fechou a janela. Eu estava na cama de Pin. De repente, acima de nossas cabeças, ouvimos a Sra. Van Damme pular como se tivesse sido mordida por Mushi. Isso foi seguido por um barulho alto que parecia uma bomba incendiária caindo perto da minha cama. A luz! A luz! Gritei. Papai acendeu a luz. Esperei que o quarto pegasse fogo a qualquer momento. Nada aconteceu. Todos corremos para o andar de cima para ver o que estava acontecendo. O senhor e a senhora Van Damme tinham visto um brilho vermelho pela janela e ele pensou que havia um incêndio nas proximidades. Enquanto ela tinha certeza de que nossa casa estava em chamas, a senhora Van D já estava de pé junto da cama, com os joelhos tremendo. Quando veio o ruído da explosão, Dussel ficou lá em cima para fumar um cigarro e voltamos para a cama. Menos de 15 minutos depois, os tiros recomeçaram. A senhora Van Damme pulou da cama e desceu ao quarto de Dussel em busca do consolo que não conseguiu com o marido. Dussel recebeu-a com as palavras: venha para minha cama, criança. Morremos de rir
e o troar dos canhões não nos incomodou mais. Nosso medo tinha sido varrido para longe. Ai. Assinado Suane. Domingo, 13 de junho de 1943. Querida Kitty, o poema que papai escreveu pelo meu aniversário é bonito demais para não ser mostrado. Como Pim só escreve seus versos em alemão, Margot se ofereceu para traduzi-los para o holandês. Veja você mesma se ela não fez um barulho digno de orgulho. Não, se ela não fez um trabalho. Barulho não, né? Trabalho digno de orgulho. Começa com um resumo usual dos acontecimentos do ano e depois prossegue. Mesmo sendo a mais nova, você já não é pequenina. Sua vida é mesmo difícil porque nosso dever que ensina é bancarmos professores, chatice que não termina. Nós somos experientes, aprenda tudo comigo. Nós já passamos por isso, ouça tudo que digo. Sabemos as regras, conhecemos o jogo. Parece a música do Rick Astley. You know the rules and so do I. Enfim. É sempre a mesma coisa desde a descoberta do fogo. Nossos defeitos não passam de uma coisa muito pequena, mas os defeitos dos outros são o mesmo de causar pena. É fácil encontrar as falhas quando a gente procura, mas para os seus pais, por mais que tentem, é tarefa dura. Tratar você com justiça, tratar você com vontade, abandonar picuinhas só com força de vontade. Vivendo com gente velha, o jeito é se acostumar. Com tamanha rabugice, é duro, mas não se pode negar. A pílula é bem amarga, mas deve ser engolida. Assim mantemos a paz, a tranquilidade da vida. Os meses vividos aqui não foram jogados fora. Você não desperdiça tempo, não manda a coragem embora. Ler e estuda o dia inteiro é realmente incrível, querendo expulsar o tédio para o mais longe possível. Mas é uma pergunta difícil, a mais dura de ser ouvida. O que é que eu vou vestir? Qual é a minha saída? Não tenho mais calcinhas, a roupa está apertada. Minha anágua virou tanga, pareço uma enjeitada. Só mesmo cortando os pés consigo calçar sapatos. Ah, meu Deus, que desgraça, como sofro maus tratos. Um belo poema. Margot não conseguiu rimar a parte que falava sobre comida, por isso não copiei. Mas fora isso, você não acha um bom poema? Quanto ao resto, foi completamente mimado e ganhei vários presentes maravilhosos, incluindo um livro grande sobre meu tema preferido, mitologia greco-romana. Também não posso reclamar de falta de doces. Todo mundo foi buscar suas últimas reservas. Como o Benjamin do anexo, ganhei mais do que mereço. Muito bem. Assinado, Suane. Terça-feira, 15 de junho de 1943. Querida Kitty, aconteceram montes de coisas, mas às vezes acho que estou chateando você com minha conversa abominável que você preferiria receber menos cartas. Por isso, vou ser rápida com as notícias. O Sr. Voskudiel não foi operado da úlcera. Assim que os médicos o colocaram na mesa de operações e abriram, perceberam que ele tinha câncer. Estava num estágio tão avançado que não adiantava operar. Por isso, costuraram-no outra vez. Deixaram-no no hospital durante 3 semanas, alimentaram-no bem e o mandaram para casa. Mas cometeram um erro imperdoável. Disseram ao coitado exatamente o que o aguardava. Ele não pode mais trabalhar e fica sentado em casa, rodeado pelos 8 filhos, lamentando a morte que se aproxima. Sinto pena dele e odeio não poder sair. Do contrário, iria visitá-lo o máximo possível e ajudá-lo a pensar em outras coisas. Agora, o bom homem não pode mais nos contar o que aconteceu e o que foi dito no armazém, o que para nós é um desastre. O Sr. Voskudiel era nossa maior fonte de auxílio e apoio em questões de segurança. Sentimos muita falta dele. No mês que vem será nossa vez de entregar o rádio às autoridades. O Sr. Clement tem um pequeno aparelho escondido em casa que ele nos dará para substituir o magnífico rádio de gabinete. É uma pena termos de entregar nosso grande Philips, mas quando você está em um esconderijo não se pode se dar ao luxo de chamar a atenção das autoridades. Claro que colocaremos o rádiozinho no andar de cima. O que é um rádio clandestino quando já existem judeus clandestinos e dinheiro clandestino?
Em todo o país, as pessoas tentam conseguir um rádio velho que possam entregar em lugar de seu reforço moral. É verdade, à medida que as notícias lá de fora ficam cada vez piores, o rádio, com sua voz maravilhosa, ajuda a não perdermos a esperança e a continuarmos nos dizendo: anime-se, mantenha o espírito elevado, as coisas vão melhorar. Assinado, Sony. Domingo, 11 de julho de 1943. Ela não mentiu, né? Passou aí um mês inteiro quase sem escrever. Querida Kitty, voltando ao tema da educação dos filhos, pela 1000ª vez, deixe-me dizer que estou fazendo o máximo para ser útil, amável e gentil, e para fazer todo o possível na tentativa de transformar a chuva de censuras numa simples garoa. Não é fácil tentar se comportar como um modelo de criança com pessoas que a gente não suporta, sobretudo se a gente não dá a mínima para isso. Mas consigo ver que um pouquinho de hipocrisia me ajuda muito mais do que meu velho método de dizer exatamente o que penso, mesmo que ninguém peça minha opinião ou se importe com ela. Ok. Claro, costumo esquecer o meu papel e achar difícil controlar a raiva quando eles são injustos, de modo que passam o mês seguinte dizendo que sou a garota mais impertinente do mundo. Você não acha que de vez em quando deveriam ter pena de mim? Ainda bem que não sou do tipo ranzinza, porque poderia me tornar amarga e mal-humorada. Em geral, consigo ver o lado engraçado das censuras deles, mas é mais fácil quando é a outra pessoa que está na berlinda. Definitivamente é mais fácil, quando não é a gente. Além disso, decidi, depois de pensar muito, abandonar a taquigrafia. Primeiro, para ter mais tempo para os outros assuntos, e segundo, por causa dos meus olhos. É uma história triste. Fiquei bastante míope e deveria usar óculos há muito tempo. Vou ficar parecendo um imbecil. Mas você sabe, pessoas escondidas não podem. O único assunto do qual todos falavam ontem eram os olhos de Annie, porque mamãe sugeriu que eu fosse o oftalmologista com o Sr. Clayman. Só de ouvir isso, fiquei com os joelhos moles, porque não é bobagem. Sair, pense só, andar pela rua. Não consigo imaginar. A princípio fiquei petrificada e depois feliz, mas não é tão simples. As várias autoridades que teriam de aprovar um passo desses não puderam chegar a uma decisão rápida. Primeiro, teriam de pesar todas as dificuldades e os riscos, se bem que Miep estivesse pronta para sair comigo imediatamente. Enquanto isso, eu tinha apanhado meu casaco cinza no armário, mas ele estava tão pequeno que parecia pertencer a uma irmã mais nova. Cresceu, Annie. Baixamos a bainha, mas mesmo assim eu não conseguia abotoá-lo. Estou realmente curiosa para ver o que eles decidem, só não acho que cheguem a imaginar um plano, porque os ingleses desembarcaram na Sicília e papai está todo animado com um fim rápido. Bep está fazendo um bocado de trabalho do escritório para mim e Margot. Isso faz com que nos sintamos importantes e é uma grande ajuda para ela. Qualquer um pode arquivar cartas e fazer anotações num livro de vendas, mas nós fazemos isso com uma precisão notável. Miep tem tantas coisas a transportar que parece uma mula de carga. Quase todo dia sai em busca de legumes e depois volta de bicicleta com suas compras em sacolas grandes. Também é ela que traz 5 livros da biblioteca a cada sábado. Nós esperamos ansiosamente o sábado. Parecemos um punhado de crianças com um presente. As pessoas comuns não sabem quantos livros significam para alguém escondido. Nossas únicas diversões são ler, estudar e ouvir o rádio. Assinado, sua Annie. Terça-feira, 13 de julho de 1943. A melhor mesinha. Ontem à tarde, papai me deixou perguntar ao Sr. Dussel se ele por acaso poderia fazer a gentileza, está vendo como sou educado, de me deixar usar a mesa de nosso quarto 2 tardes por semana, das 4 às 5h30. Eu já a uso todos os dias, das 2h30 às 4, enquanto Dussel tira um cochilo, mas no resto do tempo, o quarto e a mesa estão fora do meu alcance. É impossível estudar à tarde no outro cômodo, porque lá acontece muita coisa. Além disso, às vezes papai gosta de usar a escrivaninha durante a tarde. Por isso, parecia um pedido razoável e pedi muito educadamente a Dussel. O que você acha que o erudito cavaleiro respondeu? Não. Um simples não. Fiquei furiosa e não quis ser despachada daquela maneira. Perguntei o motivo do não, mas isso não ajudou nada. O tom de sua resposta foi: você sabe que tenho que estudar também. E se eu não puder fazer isso às tardes, não vou poder me concentrar. Tenho de terminar a tarefa que decidi fazer. Do contrário, não há sentido em começar. Além disso, você não fala sério sobre seus estudos. Mitologia, que tipo de trabalho é esse? Ler e tricotar também não contam. Eu uso a mesa e não vou abrir mão dela. Tá
bom, né? Errado ele não tá. Sr. Dussel, respondi. Eu levo meu trabalho a sério. Não posso estudar à tarde no outro cômodo e gostaria que o senhor reconsiderasse meu pedido. Muito educada, realmente. Tendo dito essas palavras, a insultada Anne virou e fingiu que o sábio doutor não estava ali. Eu estava explodindo de raiva e achava que Dussel tinha sido incrivelmente grosseiro, o que era verdade. E que eu fui muito educada. Ok, né? Naquela tarde, quando consegui me aproximar de Pim, contei o que havia acontecido e discutimos qual deveria ser o próximo passo, porque eu não pretendia desistir e preferia enfrentar eu mesma a questão. Pim me deu uma ideia de como abordar Dussel, mas me alertou para esperar até o dia seguinte, já que eu estava tão exaltada. Ignorei esse último conselho e esperei por Dussel depois de lavar os pratos. Pim estava sentado no cômodo ao lado, o que teve um efeito calmante. Comecei. Sr. Dussel, o senhor parece achar inútil discutir mais o assunto, mas peço que reconsidere. Dussel me deu um sorriso mais encantador e disse: eu estou sempre preparado para discutir esse assunto, mesmo que ele já tenha sido resolvido. Continuei falando, apesar das interrupções repetidas de Dussel. Quando o senhor chegou aqui, concordamos que o quarto seria compartilhado por nós dois, disse Anne. Se fôssemos dividir com justiça, o senhor teria a manhã inteira e eu teria a tarde inteira. Não estou pedindo tanto, mas 2 tardes por semana parecem razoáveis para mim. Dussel saltou de sua cadeira como se tivesse sentado no alfinete. Você não tem por que falar sobre seus direitos ao quarto. Para onde eu deveria ir? Talvez eu devesse pedir que o Sr. Van Daan construísse um cubículo para mim no sótão. Você não é a única que não consegue encontrar um lugar calmo para estudar. Você vive procurando briga. Se sua irmã Margot, que tem mais direito ao espaço de trabalho do que você, tivesse vindo me procurar pedindo a mesma coisa, eu nem teria pensado em recusar. Mas você... E mais uma vez ele puxou o assunto sobre a mitologia e o tricô, e mais uma vez Anne foi insultada. Mas procurei não demonstrar e deixei Dussel terminar. Mas não, é impossível falar com você, que é vergonhosamente egocêntrica, ninguém mais importa. Desde que você consiga o que quer. Nunca vi uma criança assim. Mas, depois de tudo dito e feito, seria obrigado a deixar que vença, porque não quero que mais tarde as pessoas digam que Anne Frank não passou nos exames porque o Sr. Dussel se recusou a abrir mão de sua mesa. Ele continuou assim até criar um tal dilúvio de palavras que eu mal conseguia acompanhar. Em um breve instante pensei, ele e suas mentiras, vou lhe dar um soco tão forte nas fuças que ele vai quicar na parede. Mas no momento seguinte pensei, acalme-se, não vale a pena se preocupar com esse sujeito. E depois de muito tempo, a fúria do Sr. Dussel se esgotou e ele saiu do quarto com uma expressão de triunfo misturado com ira e com os bolsos do casaco cheios de comida. Corri até papai e contei toda a história, ou pelo menos as partes que ele não pôde escutar. Pim decidiu falar com Dussel naquela mesma noite e eles conversaram durante mais de meia hora. Primeiro discutiram se Anne deveria ter permissão de usar a mesa, sim ou não. Papai disse que ele e Dussel já haviam falado disso antes, quando ele concordou com Dussel, porque não queria contradizer o mais velho diante da mais nova, mas que mesmo na época ele não tinha achado justo. Dussel achava que eu não tinha direito de falar como se fosse um intruso que requisitava tudo que via, mas papai protestou com veemência, já que ele não tinha me ouvido dizer nada do tipo. E assim a conversa avançava e recuava, com papai defendendo o meu egocentrismo e minhas atividades improdutivas, e Dussel reclamando o tempo todo. Finalmente, Dussel teve de ceder e ganhei a oportunidade de trabalhar sem interrupção 2 tardes por semana. Dussel ficou muito irritado, não falou comigo durante 2 dias e fazia questão de ocupar a mesa das 5 às 5:30. Tudo muito infantil, claro. Qualquer pessoa tão mesquinha e pedante aos 54 anos deve ter nascido assim e nunca vai mudar. Quais. Sexta-feira, 16 de julho de 1943. Querida Kitty, houve outra invasão, mas dessa vez foi real. Hoje de manhã, às 7 horas, Peter desceu, ou Peter? Peter ou Peter? Peter.
Peter desceu ao armazém e logo percebeu que a porta do depósito e a da rua estavam abertas. No mesmo instante contou a papai que foi até o escritório particular, ligou o rádio numa estação alemã e trancou a porta. Em seguida, os dois subiram de novo. Nesses casos, temos ordens para não nos lavarmos, nem abrir nenhuma torneira. Ficar quietos e vestidos às 8 e não ir ao banheiro. Como sempre, seguimos tudo ao pé da letra. Todos ficamos satisfeitos por termos dormido bem sem escutar nada. Durante algum tempo, ficamos indignados porque ninguém do escritório subiu a manhã inteira. O Sr. Cleman nos deixou no suspense até às 11h30. Ele contou que os ladrões haviam forçado a porta de fora e a do depósito com um pé de cabra, mas como não viram nada de que valesse a pena roubar, tentaram a sorte no andar de cima. Roubaram 2 caixas contendo florins, talões de cheque em branco e, o pior de tudo, cupons para 170 quilos de açúcar, toda a nossa cota. Não vai ser fácil conseguir outros. O Sr. Kugler acha que esse ladrão pertence à mesma gangue que há 6 semanas fez uma tentativa mal sucedida de abrir as 3 portas, a do depósito e as 2 de fora. O roubo causou outro tumulto, mas o anexo parece viver de excitação. Naturalmente ficamos felizes porque a caixa registradora e as máquinas de escrever tinham sido escondidas em nossos armários de roupas. Assinado Soane. PS. Aconteceu o desembarque na Sicília. Outro passo mais próximo da... E ela não diz o que. Segunda-feira, 19 de julho de 1943. Querida Kitty, no domingo, a parte norte de Amsterdã foi severamente bombardeada. Parece que houve muita destruição. Ruas inteiras estão em ruínas e vai demorar um bocado para resgatarem todos os corpos. Até agora, houve 200 mortos e incontáveis feridos. Os hospitais estão lotados. Ficamos sabendo de crianças que procuram os pais e as ruínas fumegantes. Ainda estremeço ao pensar no ronco surdo à distância, indicando a destruição do que se aproximava. Sexta-feira, 23 de julho de 1943. Atualmente, Bep está conseguindo cadernos, sobretudo para atas e livros caixas, úteis para minha irmã escrituária. Outros tipos também se encontram à venda, mas não pergunte como são e quanto tempo duram. No momento, todos têm um rótulo. Desnecessário cupons. Como qualquer outra coisa que dá para ser comprada sem cupons de racionamento, são totalmente inúteis. Consistem em 12 folhas de papel jornal com linhas estreitas que se inclinam pela página. Margot está pensando em fazer um curso de caligrafia. Eu aconselhei a ir em frente. Mamãe não me deixa por causa de meus olhos, mas acho bobagem. Dá no mesmo se eu fizer isso ou qualquer outra coisa. Como você nunca passou por uma guerra, Kitty, e como sabe muito pouco sobre a vida no esconderijo, apesar de minhas cartas, vou contar só de brincadeira o que cada um de nós quer fazer assim que puder sair de novo. Margot e o Sr. Van Damme querem, em primeiro lugar, tomar um banho quente de banheira, cheia até a borda, onde possam ficar durante muito mais de meia hora. A Sra. Van Damme gostaria de um bolo. Dulce só consegue pensar em ver sua Charlotte e mamãe está louca por uma xícara de café de verdade. Papai gostaria de visitar o Sr. Voskudio. Peter queria ir ao centro da cidade. Quanto a mim, ficaria tão alegre que nem saberia por onde começar. Acima de tudo, quero uma casa nossa, onde eu possa me movimentar livremente e ter de novo alguém para me ajudar com o dever de casa, pelo menos. Em outras palavras, voltar à escola. Bep se ofereceu para conseguir algumas frutas a um preço que supostamente é uma pechincha. Usava 5 florins o quilo, groselhas a 1,40 florim o quilo, um pêssego por 50 centavos, melões a 1,50 o quilo. Não é de se espantar que os jornais publiquem em letras enormes e gordas: mantenha os preços baixos. Segunda-feira, 26 de julho de 1943. Querida Kitty, ontem foi um dia tumultuado e ainda estamos nervosos. Na verdade, você pode se perguntar se há pelo menos um dia que se passe sem algum tipo de agitação. A primeira sirene de alarme tocou de manhã, enquanto ainda estávamos tomando café. Mas não ligamos porque só significava que os aviões estavam atravessando o litoral. Tive uma dor de cabeça terrível, por isso me deitei durante 1 hora depois do café da manhã e fui para o escritório por volta das 2. Às 2h30, Margot havia terminado seu trabalho de escritório e estava arrumando as coisas quando as sirenes recomeçaram a uivar. Por isso nós duas corremos escada acima. Foi bem na hora, porque 5 minutos depois os canhões troavam tão alto que fomos para o corredor.
A casa tremia e as bombas continuavam caindo. Eu estava agarrada com minha sacola de fuga, mais por querer segurar alguma coisa do que porque queria fugir. Sei que não podemos sair daqui, mas se tivermos de fazer isso, sermos avistados na rua seria tão perigoso quanto sermos apanhados num ataque aéreo. Depois de meia hora, o ruído dos motores desapareceu e a casa recomeçou a zumbir de atividade. Peter saiu do seu posto de vigia no sótão da frente, Dussel continuou no escritório da frente, a Sra. Van Daan sentia-se mais segura no escritório particular, o Sr. Van Daan ficou vigiando no sótão pequeno e nós, que estávamos no patamar, nos espalhamos para ver as colunas de fumaça subindo do porto. Em pouco tempo, o cheiro de fumaça estava em toda parte, e lá fora, parecia que a cidade permanecia envolvida numa névoa espessa. Um grande incêndio assim não é uma visão agradável, mas felizmente para nós o bombardeio havia terminado, e voltamos às nossas tarefas. Assim que começamos a jantar, soou outro alarme antiaéreo. A comida estava boa, mas perdi o apetite no momento em que ouvi a sirene. No entanto, nada aconteceu e 45 minutos depois ouvimos o toque dizendo que o perigo tinha passado. Depois de os pratos serem lavados, outro alarme antiaéreo, tiros de canhão e enxames de aviões. Ah, meu Deus! 2 vezes num dia, pensamos. Isso é demais. De pouco adiantou, porque mais uma vez as bombas choveram, dessa vez do outro lado da cidade. De acordo com os noticiários ingleses, o aeroporto Schiphol foi bombardeado. Os aviões mergulhavam e subiam, o ar zumbia com o barulho dos motores. Foi muito assustador e o tempo todo eu ficava pensando, lá vem ela, é essa. Caramba, isso deve ser aterrorizante, né? Tá caindo bomba, tá caindo tiro por tudo quanto é lado e tu não sabe, não tem como saber em que momento você pode ser atingido, Caramba. Posso garantir que, quando fui para a cama às 9 horas, minhas pernas ainda tremiam. Quando bateu meia-noite, acordei de novo. Mais aviões. Dussel estava se despindo, mas não liguei e pulei fora. Totalmente acordada, ao som da primeira explosão, fiquei na cama de papai até as 2 horas. Mas os aviões continuavam chegando. Por fim, eles pararam de disparar e pude voltar de novo para casa. Finalmente caí no sono às 2h30. 7 horas. Acordei num susto e me sentei na cama. O Sr. Van Daan estava com o papai. Meu primeiro pensamento foi: ladrões. Tudo! Ouvi o Sr. Van Daan dizer. E pensei que tudo foi roubado. Mas não, dessa vez eram notícias maravilhosas. As melhores que tínhamos em meses, talvez desde que a guerra havia começado. Mussolini tinha renunciado e o rei da Itália assumiu o governo. Pulamos de alegria. Depois dos acontecimentos horríveis de ontem, finalmente alguma coisa boa acontece e nos traz esperança. Esperança de um fim para a guerra, esperança de paz. O Sr. Kugler apareceu e disse que a fábrica de armamento antiaéreo Fokker foi seriamente danificada. Enquanto isso, houve outro alarme antiaéreo hoje de manhã, com aviões passando lá em cima e outra sirene tocando. Eu já estava farta de alarmes. Mal tinha dormido e a última coisa que queria fazer era trabalhar, mas agora o suspense sobre a Itália e a esperança de que a guerra termine no fim do ano estão nos mantendo acordados. Assinado, Suane. Quinta-feira, 29 de julho de 1943. Querida Kitty, a Sra. Van Daan e Dussel e eu estávamos lavando os pratos e eu estava muito quieta. Isso é bem raro e eles perceberam. Por isso, para evitar qualquer pergunta, rapidamente revirei o cérebro em busca de um assunto neutro. Pensei que o livro Harry from Across the Street poderia servir, mas não poderia estar mais enganada. Se a Sra. Van Daan não pular na minha garganta, o Sr. Dussel pula. A história foi assim. O Sr. Dussel tinha recomendado o livro para mim e Margot como um exemplo de texto excelente. Achamos que não era nada disso. O garotinho havia sido bem retratado, mas quanto ao resto... Quanto menos for dito, melhor. Mencionei algo do tipo enquanto lavávamos os pratos e Dussel iniciou um verdadeiro discurso. Como você pode compreender a psicologia de um homem? A de uma criança não é tão difícil. E ela coloca aqui uma exclamação de chocada, né? Tipo, chocada. Mas você é pequena demais para ler um livro desses. Nem mesmo um homem de 20 anos poderia compreendê-lo.
Então por que será que ele teve o trabalho de recomendar o livro para mim, Margot? A senhora Van e Dulce continuaram o sermão. Você sabe muitas coisas que não deveria saber. Sua criação foi totalmente errada. Mais tarde, quando for mais velha, não poderá desfrutar mais nada. Vai dizer, eu li isso há 20 anos em algum livro. É melhor correr se quiser pegar um marido ou se apaixonar, já que tudo deve ser uma decepção para você. Na teoria você já sabe de tudo, mas e na prática? A história é outra. Não dá para imaginar como me senti? Fiquei pasma quando me peguei respondendo. Vocês podem achar que não fui bem criada, mas muitas pessoas discordariam. Parece que eles acreditam que a criação de filhos inclui tentar me jogar contra meus pais, já que é isso que sempre fazem. E que é ótimo não falar a uma garota da minha idade sobre temas adultos. Todos nós vemos o que acontece quando as pessoas são criadas assim. Naquele momento eu poderia ter dado um tapa em cada um por zombarem de mim. Eu estava furiosa. Se ao menos soubesse quanto tempo ainda teríamos de suportar a companhia uns dos outros, começaria a contar os dias. A senhora Van é ótima de se conversar. É um exemplo de pessoa. Um mau exemplo. Todos sabem que é intrometidíssima, egoísta, esperta, calculista e eternamente insatisfeita. Acrescente a isso a vaidade e a mania de se oferecer aos homens e não haverá dúvida. Ela é totalmente desprezível. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre Madame Van. E quem sabe talvez algum dia escreva. Qualquer pessoa pode se fingir de agradável quando quer. A senhora Van é simpática com os estranhos, especialmente com os homens. Por isso as pessoas se enganam com facilidade quando a conhecem. Mamãe acha a senhora Van estúpida demais e que nem vale gastar palavras com ela. Margot acha que ela não tem importância nenhuma. Pin acha que ela é feia demais, literal e figurativamente. E depois de longas observações, eu nunca sou preconceituosa a princípio. Será? Cheguei à conclusão de que ela é as 3 coisas anteriores e muito mais. Senhora Van tem tantas mais qualidades, por que eu deveria escolher só uma? Assinado, Suane. PS. Será que o leitor pode levar em consideração que essa história foi escrita antes de a fúria da escritora esfriar? Bom, vamos levar em consideração aí que a Anne estava muito brava quando escreveu isso, tá, pessoal? Terça-feira, 3 de agosto de 1943. Querida Kitty, as coisas vão bem na arena política. A Itália baniu o partido fascista. O povo luta contra os fascistas em muitos lugares, até mesmo o exército juntou-se à luta. Como é que um país como aquele pode continuar a guerra contra a Inglaterra? Nosso lindo rádio foi levado embora na semana passada. Dussel ficou muito irritado com o Sr. Kugler por levá-lo no dia marcado. Dussel está caindo cada vez mais em meu conceito e já está abaixo de 0. Tudo o que ele diz sobre política, história, geografia ou sobre o que quer que seja é tão ridículo que mal ouso repetir. Hitler desaparecerá da história. O porto de Roterdã é maior do que o de Hamburgo. Os ingleses são idiotas por não aproveitarem a oportunidade de bombardear a Itália até transformá-la em poeira, etc, etc, etc. Acabamos de sofrer um 3º ataque aéreo. Decidi trincar os dentes e treinar para ser corajosa. Caramba. Esse livro é complicado porque ele tem... Esse diário, né, no caso. Ele tem momentos assim leves, né? De picuinha, de tretinha, de briga de família que todo mundo se identifica, todo mundo vai se identificar. E do nada decidi trincar os dentes e treinar para ser corajosa. É bem complicado. A senhora Van que sempre diz, deixe que elas caiam, e melhor terminar numa explosão do que não terminar, é a mais covarde entre nós. Hoje de manhã ela estava tremendo feito vara verde e até caiu no choro. Foi consolada pelo marido, a quem declarou recentemente uma trégua depois de uma semana de brigas. Quase fiquei sentimental com aquela visão. Agora, Mushi provou, sem sombra de dúvidas, que ter um gato traz tantas desvantagens quanto vantagens. A casa inteira está cheia de pulgas e fica pior a cada dia. O Sr. Clayman espalhou um pó amarelo em cada canto e fresta, mas as pulgas nem ligaram. Isso está deixando todo mundo nervoso. Vivemos imaginando uma picada nos braços e nas pernas ou em outras partes do corpo. Por isso, saltamos e fazemos alguns exercícios, já que isso dá uma desculpa para olharmos os braços e o pescoço. Mas agora, pagamos o preço por ter tão pouco
exercício físico. Estamos tão rígidos que mal conseguimos virar a cabeça. A ginástica de verdade foi abandonada há muito tempo. Assinado Suane. Quarta-feira, 4 de agosto de 1943. Querida Kitty, agora que estamos escondidos há pouco mais de um ano, você sabe bastante sobre nossa vida. Mesmo assim, não posso contar tudo porque as coisas são muito diferentes comparadas a uma época normal e pessoas comuns. Mesmo assim, para dar uma ideia mais próxima de nossa vida, de vez em quando vou descrever parte de um dia comum aqui. Vou começar pela noite. 9 da noite. No anexo, a hora de dormir começa sempre com uma enorme agitação. Cadeiras são arrastadas, camas são puxadas, cobertores são desdobrados. Nada fica onde estava durante o dia. Eu durmo num pequeno divã que só tem 1,5 metro. Por isso, temos de acrescentar algumas cadeiras para aumentá-lo. Edredom, lençóis, travesseiros e cobertores têm de ser retirados da cama de Dussel, onde ficam durante o dia. No cômodo ao lado, ouve-se um barulho terrível. É a cama dobrável de Margot sendo armada. Mais cobertores e travesseiros, tudo que torne um pouquinho mais confortáveis aquelas tábuas duras. Lá em cima parece haver um trovão, mas é somente a senhora Wanda Ann sendo empurrada contra a janela para que Sua Majestade, vestida com camisola cor-de-rosa, possa sentir o ar da noite em suas delicadas narinas. 9 em ponto. Depois que Peter termina, é a minha vez de ir ao banheiro. Eu me lavo da cabeça aos pés e com frequência encontro uma pulga minúscula flutuando na pia. Somente durante os meses, as semanas, os dias ou os dias quentes. Escovo os dentes, enrolo o cabelo, cuido das unhas e passo água oxigenada para clarear os pelos escuros do rosto. Tudo isso em menos de meia hora. 9:30. Visto o roupão de banho, com sabão numa das mãos e o pinico, os grampos, a calcinha, os rolinhos de cabelo e uma mecha de algodão na outra, saio depressa do banheiro. O próximo da fila invariavelmente me chama para remover os cabelos graciosamente encaracolados, mas repugnantes que deixei na pia. 10 horas. Hora de colocar os anteparos de blackout e dizer boa noite. Durante os próximos 15 minutos, pelo menos, a casa se enche do estalar de camas e do suspiro das molas quebradas. E depois, desde que nossos vizinhos de cima não tenham uma discussão conjugal na cama, tudo fica silencioso. 11:30. Abre-se uma fresta na porta do banheiro, uma réstea de luz cai no quarto. Sapatos rangendo, um casaco grande, ainda maior do que o homem dentro dele. Dussel está voltando de seu trabalho noturno no escritório do Sr. Kugler. Eu o ouço arrastar os pés de um lado para o outro durante 10 minutos. O barulho de papel, da comida que ele está guardando em seu armário, e da cama sendo arrumada. Então, a figura desaparece de novo, e o único som é um ou outro ruído suspeito vindo do banheiro. Aproximadamente às 3 horas. Tenho de me levantar e usar o urinol debaixo de minha cama. Por segurança, ele tem um tapete de borracha embaixo para o caso de vazar. Sempre prendo a respiração enquanto faço isso porque parece o barulho de um riacho descendo a montanha. O pinico é colocado de novo no lugar e a figura de camisola branca, que faz Margot exclamar toda noite, que camisola indocente, volta para a cama. Um certo alguém fica acordado durante 15 minutos escutando os ruídos da noite, em primeiro lugar para ouvir se há algum ladrão lá embaixo e depois escutando as várias camas lá em cima, no cômodo ao lado e em meu quarto, para saber se os outros estão acordados ou dormindo. Isso não tem graça, especialmente quando se trata de um membro da família chamado Dr. Dussel. Primeiro, há o som de um peixe buscando ar, e isso se repete 9 ou 10 vezes. Depois os lábios são profusamente umedecidos. Isso se alterna com pequenos sons como de beijos estalados, seguidos por um longo período se revirando de um lado para o outro e arrumando os travesseiros. Depois de 5 minutos de silêncio total, a mesma sequência se repete mais 3 vezes. Depois disso, ele supostamente volta a dormir um pouco. Suspeito.
Às vezes, os canhões disparam à noite entre 1 e 4 horas. Eu nunca percebo antes de acontecer, mas de repente me vejo de pé ao lado da cama por puro costume. Há vezes em que estou tendo um sonho tão profundo, com verbos franceses irregulares ou como a briga no andar de cima, que só quando o sonho termina, percebo que os tiros terminaram. E continuei quieta no quarto. Mas geralmente acordo. Então, agarro um travesseiro e um lenço, coloco o roupão e os chinelos e corro para o quarto de papai, como Margot descreveu neste poema de aniversário. Mais um poema. Quando os tiros saem na escuridão, a porta se abre e aparece então um lenço, um travesseiro, uma figura de branco. Muito complicado. Assim que chego à cama grande, o pior já passou, a não ser quando os tiros são exageradamente altos. São 45. Trim é o despertador, que eleva sua voz esganiçada a qualquer hora do dia ou da noite, quer você queira ou não. Crack, tchum. A senhora Vandê o desliga. Trek. O senhor Vandê se levanta, verte água e corre para o banheiro. 7h15. A porta se abre de novo. Dulce pode ir ao banheiro, finalmente sozinha, tira o antiparo de blackout e começa um novo dia no anexo. Assinado Suane. Bastante coisa hoje. Eu não sei nem o que dizer no vídeo de hoje. Acho que precisamos de mais um tempinho aí para absorver todos os relatos, todos os registros. E é isso, né? Bom, se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like, se inscreve aí no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Confesso que eu tô um pouquinho tenso. Um grande abraço.